Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, terça-feira, 1º de julho, dia 1 de julho, né? Mêsinho novo pra gente, né? Pra gente meditar a nossa vida, aquilo que a gente fez, o que a gente não conseguiu mudar no mês de junho, que a gente possa mudar esse mês, não é? Então, Jesus tem maravilhas dentro da palavra dele para nós. E a gente vai ver. Viemos aqui fazer a nossa reflexão de hoje. Vamos ver o que Jesus trouxe hoje para a nossa vida. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus continua no livro de Mateus, no capítulo 8, né, que a gente via ontem, o capítulo 8. E o versículo hoje é do 23 ao 27. Jesus é o Senhor das situações. Então Jesus entrou na barca e seus discípulos o acompanharam. E eis que houve grande agitação no mar, de modo que a barca estava sendo coberta pelas ondas. Jesus, porém, estava dormindo. Os discípulos se aproximaram e o acordaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque estamos afundando. Jesus respondeu: Por que vocês têm medo, homens de pouca fé? E levantando-se, ameaçou os ventos e o mar, e tudo ficou calmo. Os homens ficaram admirados e disseram: Quem é esse homem a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Quem nunca já não viu essa passagem da tempestade acalmada, né? Hoje, Jesus vem nos trazer essa certeza de que Ele está no barco da nossa vida, sempre. Mesmo que Ele esteja dormindo, mas nós, na nossa agitação, na agitação do nosso coração, a gente pode clamar, chamar, rezar, orar, se ajoelhar, chorar, gritar, que Ele vem ao nosso socorro. A palavra diz que Jesus estava no barco com os seus discípulos e Jesus estava lá atrás, dormindo, tirando um cochilo, né? E aí começou uma grande tempestade e o barco começou a encher de água e os discípulos entraram em pânico, né? E aí lembraram que Jesus estava lá atrás. Aí correram e foram acordar Jesus, né? E quando Jesus acorda, diz: Por que vocês estão tão agitados, homens de pouca fé? Né? E a palavra diz que Jesus vai lá, coloca a sua mão naquela tempestade e tudo cessa, tudo se acalma. O que é que acontece com a nossa vida todas as vezes que a gente tem problemas? Ficamos agitados, ficamos com medo. Mesmo a gente sabendo que a gente tem um Deus que está do nosso lado. Nós seguimos a palavra de Deus, nós acreditamos em Jesus na Eucaristia. Eu falo para as pessoas católicos praticantes que seguem, acreditamos, né, na Santa Eucaristia. Então, é a mesma coisa daqueles discípulos que caminhavam com Jesus ali. A única diferença é que eles estavam vendo Jesus de carne e osso ali. E nós não vimos. Nós vimos Jesus e acreditamos num pedaço de pão. Então, para eles era mais fácil eles não sentirem aquele medo. Porque eles poderiam dizer assim: o mestre está ali, nada vai nos acontecer, né? Mas não. Todos que ali estavam eram humanos como nós. Na hora da tempestade, a gente se agita, a gente fica com medo e a gente clama pelo Senhor. E Ele vem nessa passagem de hoje mostrar que Ele está no barco da minha vida e no barco da sua vida também. Independente da situação em que você esteja passando hoje, né? Cada um com a sua realidade. Na sua casa hoje pode ter uma doença de um câncer, na sua casa pode ter um desemprego, na sua casa pode ter um sonho que você gostaria de realizar,
Então, existem várias situações. Em todas elas, Jesus hoje nesse evangelho vem dizer: eu estou contigo. Não se agite, porque eu estou contigo. Não é? Então, a gente não se diferencia das outras pessoas que ainda não encontrou o evangelho, as outras pessoas que não entendem a palavra de Deus. A gente não se diferencia porque nós somos farinha do mesmo saco. Eu costumo dizer isso. Nós somos farinhas do mesmo saco. Então, nós somos igual aqueles discípulos que caminhava com Jesus ali, que já tinha visto vários milagres de Jesus ali. Mas eles sentiam medo. Eles tinham medo porque eles eram humanos. O medo, ele faz parte da vida humana. A agitação, né? A gente vê outra passagem da tempestade acalmada, aonde, né, Pedro pula na água e depois ele diz: deixa eu ir até ti, que Jesus vem, né, caminhando sobre as águas. A gente tem essa passagem também, que também quer dizer a mesma coisa, tempestade acalmada. E aí a gente vê ali em Pedro a fé, em primeiro lugar, de ir encontrar Jesus dentro das águas. Só que naquele momento ele sente medo, ele olha para baixo e ele vê que ele está afundando. Por quê? Porque ele olhou para baixo, ele deixou de olhar para Jesus. E ele afunda e Jesus o segura. Hoje é uma das passagens falando sobre essa tempestade. Só que hoje Jesus quer nos dizer que ele está num barco da nossa vida. Ou seja, ele está dentro da nossa casa, ele está dentro do nosso coração, ele está dentro da nossa vida. Dentro daquela agitação que você passa hoje dentro de você. Aquele medo. Foi fazer um exame, precisa do resultado, você está com medo que dê uma doença ruim, você está agitada, você está com medo. Jesus diz: você não acredita em mim na Eucaristia? Você muitas vezes você não me comunga, você não me recebe, tenha fé em mim. Eu estou no barco da sua vida. Mesmo que você esteja com alguma doença, alguma coisa, eu estarei, eu nunca vou lhe abandonar, eu estarei com você. Ou seja, Jesus nos convida hoje a renovar a nossa fé com isso diante do problema que você tem na sua casa hoje, do problema que aconteceu, né? Muitas vezes acontecem acidentes, acontecem mortes, lutos, que hoje você está desolado. Você tá desolado porque você não entende porque Jesus levou minha mãe, porque Jesus levou meu pai, levou meu esposo, levou um filho meu, né? E Jesus disse: eu estou aqui, minha filha, estou aqui do seu lado. Acredite em mim, confie em mim que eu estou na sua vida, não é? Eu estou aqui. Não tenha medo, né? Não tenha medo desse desemprego que está assolando a sua casa, porque eu estou com você. Eu não vou deixar você passar fome. Até o finalzinho desse dia, eu vou proporcionar a você o que você precisa nesse dia. Eu não vou lhe dar riqueza, eu não vou lhe dar nada, a não ser o que vai suprir você esse dia. Hoje eu tenho a comida, mas eu não tenho o dinheiro de pagar uma água, de pagar uma luz, de comprar um bujão, de gás, né? Jesus vai proporcionar. Não me pergunte como, mas ele vai. Por quê? Porque você sabe, né, que ele está no barco da tua vida. Ele quer isso da gente. Ele quer que a gente não esmoreça na fé. A gente continue acreditando que ele está no barco, não é? Então a gente precisa, em primeiro lugar, hoje, entender uma coisa: que todos nós somos iguais. Você preste atenção que aqueles discípulos viviam com Jesus, via Jesus fazer milagres, via Jesus transformar o pão em carne, o vinho em sangue ali diante deles, né? Via Jesus transformar pão em peixe, via Jesus curar leprosos, aleijados, cegos, né? E eles estavam com Jesus no barco. E na hora da agitação, eles se agitaram. Na hora que as águas vieram, as águas aqui na palavra representa
essas tribulações que eu falei. O luto de uma morte, muitas vezes o luto de uma separação, né, de uma pessoa que você ama, né, tipo casais, um desemprego, uma doença. Isso aí, as ondas que invadiram aquele barco em que eles estavam, representam essas ondas negativas que vêm para destruir a nossa paz, né? A nossa confiança, a nossa fé. A gente tem que perceber que a gente não é diferente de ninguém. Do mesmo jeito que aqueles discípulos que estavam ali, próximo de Jesus, vendo ele carne e osso ali, nós também recebemos a Eucaristia e sentimos esse medo. Nós também recebemos Jesus na Eucaristia, acreditamos que Ele está presente, que Ele está nessa vida, mas quando acontece uma tribulação dessa, quando chega uma tempestade dessa na nossa vida, a gente também fica assim, né? Não somos diferente de quem está no mundo, também, de quem não entende isso aqui. Quem está no mundo ainda fica mais agitado ainda. Mas Jesus quer dizer, assim como Ele disse para eles, por que se agitas tanto? Homens de pouca fé. Ele está dizendo para mim, para você. Por que você está tão agitado com esse problema que você tem aí hoje? Homem de pouca fé, mulher de pouca fé. Eu já te mostrei tantas vezes, né? Com os meus prodígios e milagres na tua vida, que eu te sustento. Porque eu chego e fico arrepiada, né? Por que duvidas? Por que estás tão agitado? Assim como ele também diz para quem está no mundo, para quem está ali, que não entende a palavra dele, que não vai à missa, que não segue, que não vai a grupo de oração, que não se converteu ainda. Então, isso nos une a uma só humanidade. O convertido não é diferente de quem está no mundo, né? O convertido, os discípulos, eles não são diferentes de nós convertidos, nem nós somos diferentes dos seus discípulos que andaram com Jesus. Então todos nós estamos num círculo só. E o amor dele é incondicional por nós. E está nessa tempestade que está bem aí no teu coração, esse medo bem aí. Hoje a gente leva para a nossa vida que Jesus está no barco da minha vida. Jesus está na minha casa, Jesus está no meu coração, Jesus está no meu problema, Jesus está no meu sonho, não é? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!